Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós vamos continuar com o tema autoavaliação profissional. Relembrando a nossa aula de terça-feira, nós começamos a tratar a avaliação de desempenho de uma maneira mais técnica. Saímos da introdução, saímos da parte conceitual, da importância de se gerir o desempenho, para entrarmos definitivamente na confecção, na implementação das avaliações de desempenho, tá? Chamadas de AD, de agora em diante. Vou me referir a elas assim. Então, uma avaliação de desempenho, uma AD, que se refere à autoavaliação profissional, ela é muito importante, né? Nós vimos lá na aula de terça-feira que existe três modalidades interessantes, três tipos, que é a autoavaliação, a avaliação 180 graus e também a avaliação 360 graus. E depois disso, eu dei uma breve introdução sobre a autoavaliação, sobre a importância dela, e vocês também fizeram o teste Eneagrama, que é um dos testes, uma das formas, tá, da gente se autoconhecer. E a gente precisa se autoconhecer para a gente poder se autoavaliar. Como é que eu vou avaliar algo que eu não conheço? Imagina você avaliando a sua equipe. Se você não conhece a sua equipe, se você não conhece o trabalho da sua equipe, que tipo de avaliação que você vai fazer? A mesma coisa acontece conosco. Eu preciso me conhecer, saber quais são minhas metas, saber quais são os meus objetivos. E aí sim eu vou conseguir realizar uma autoavaliação profissional de sucesso. E essa é a ideia. Hoje a gente vai aprender a fazer um passo a passo de uma autoavaliação profissional, tá? Vamos lá. A primeira forma de se realizar uma autoavaliação é uma figura que já é conhecida por vocês, né? Nós temos aqui uma análise SWOT, que em inglês vem das siglas aqui, né? Força, fraqueza, oportunidades e ameaças. E nós traduzimos para uma análise fofa, né? Trazendo a sigla em português, que é muito mais fácil, né, de falar. Então vamos lá, né? A nossa análise SWOT, também chamada de análise fofa. Essa daqui é uma ótima forma de se praticar uma autoavaliação. E é simples mesmo, é pegar um papel, computador, né, aquele OneNote da Microsoft é muito bacana, que a gente consegue fazer, né, tudo isso de uma forma bem bacana, no Word, aonde vocês quiserem, tá? O ideal é nós escrevermos quais são as minhas forças, quais são as minhas fraquezas, as oportunidades que nós temos e as minhas ameaças, aquilo que me ameaça. Então olha que interessante, a gente vem listando um a um, coloca no papel, para que a gente possa analisar cada aspecto desse quadradinho. Isso é muito importante. É importante a gente se conhecer. Foi o que eu falei, é o passo inicial. Lembra, lá na nossa outra disciplina, de qualidade de vida e segurança do trabalho, nós estamos trabalhando as ferramentas de qualidade. Eu sempre falo com vocês, né, o primeiro passo da implementação de qualquer ferramenta de qualidade é uma reunião de brainstorm, né, uma tempestade de ideias. Aqui, na autoavaliação, o primeiro passo é a gente se conhecer. Conhecer a nossa própria personalidade, conhecer quem nós somos, quais são as minhas forças, quais são as minhas fraquezas, as oportunidades que me rodeiam, né? Quais são as ameaças que estão por aqui, tudo aquilo que pode atrapalhar, né? Ou no caso das oportunidades, tudo aquilo que pode alavancar a minha carreira. Então é necessário conhecer esses aspectos, é listar cada um deles, né? Se a gente não faz uma atividade como essa, deixa tudo na nossa cabeça, a nossa mente ela é enganosa, ela vai nos trair, a gente vai esquecer, isso não vai ficar na nossa prioridade, né?
É cientificamente comprovado que aquilo que a gente escreve, a gente absorve de uma maneira mais contundente. Então precisamos colocar no papel, olhar para esses aspectos sempre, tá? A única maneira da gente fazer uma autoavaliação eficiente é a gente se conhecer. Então, uma maneira de se conhecer é fazendo a análise SWOT pessoal. Então eu vou fazer essas análises aqui e essas análises com relação a mim, né? Por isso que é uma autoavaliação. Aí nós temos aqui, tá vendo? Os fatores positivos e os fatores negativos, que é exatamente aquilo que a gente vai destacar. A gente não gosta muito de chamar de fator negativo, né? Aspectos a melhorar, fica mais legal, né? A gente falar dessa maneira. Mas na verdade são os fatores negativos, todos nós temos, e é preciso a gente conhecer cada um deles para que a gente possa fazer um planejamento estratégico pessoal. Então a autoavaliação leva a gente a crescer. A autoavaliação leva a gente a destacar, criar objetivos e fazer planejamentos estratégicos pessoais. Então essa é a ideia de uma autoavaliação, tá? Então a autoavaliação aqui, através da análise SWOT ou análise fofa, é um primeiro passo. Isto é fundamental que seja feito na vida do indivíduo, na vida de cada um de nós, para que a gente possa criar aqui, né, um modelo, tá, estruturado de autoavaliação. Ok? Então já sabemos que a análise SWOT é um bom parâmetro para se autoconhecer. Lá na nossa aula de terça-feira, passei para vocês também o teste Enneagrama. Vocês fizeram o teste, me deram um feedback aqui no Teams. Tá? E o feedback que vocês me deram foi muito bacana. A maioria, grande maioria de vocês, quase todos, concordaram com o teste. Né? Alguns não concordou com uma parte ou outra do teste, mas no geral trouxe sim, tá, para vocês informações que vocês acreditam fazer parte da personalidade de cada um. É muito importante, quando vai fazer um teste como esse, se o resultado não sai esperado, pode ser que algumas das respostas tenham ficado dúvida, né? Então, se você faz um teste como esse e não sai da forma esperada, refaça o teste e responda melhor aquela que você ficou com dúvida, né? Se você respondeu uma alternativa, responde a outra que você tinha ficado com dúvida. Talvez dessa maneira traga para você aí, né, um feedback mais completo, mais aderente aí à sua expectativa, aquilo que você acredita, né, que é a sua personalidade, que é o seu perfil. Então nós já vimos agora, com relação à autoavaliação profissional, duas ferramentas. Nós vimos o Enneagrama na terça-feira, nós vimos que nós podemos utilizar análise SWOT também para autoavaliação profissional, né? Ou seja, análise fofa, forças e oportunidades, fraquezas e ameaças. Forças e oportunidades são os fatores positivos, as fraquezas e as ameaças são os fatores negativos. Agora, nós temos mais uma outra maneira, tá? Então, qual que vai ser o nosso passo? Qual que vai ser a forma da gente conduzir a aula de hoje? Então, vocês já conhecem duas ferramentas de autoavaliação, acabei de falar. Nós vamos conhecer uma terceira, mais um questionário, um teste, né, para a gente ir respondendo. Esse aqui façam com bastante calma, tá? Vai aparecer para vocês aí um conjunto de palavras e vai ter a perguntinha que mais define você para uma situação ou outra. Leia com atenção, não façam rápido, não façam de qualquer maneira. Esse é um teste, ele é um quiz, ele é um teste de autoavaliação. Olha, de todos que eu já utilizei em sala de aula, esse é o que as pessoas mais gostam. Esse é o que traz resultados mais próximos mesmo de cada um de nós. Então façam com bastante calma. Fez esse teste, pega o resultado, vê se gosta, tá? Guarda esse resultado. Guardou, fez o teste, esse resultado. Aí eu estou disponibilizando para nós aqui em arquivos dois textos.
Um texto fala de uma maneira geral dos aspectos da autoavaliação. E o segundo texto é um passo a passo de como criar essa autoavaliação profissional, tá? Então lá tem perguntas que você vai fazer e tem lá o que você espera em cada uma das respostas, né? Então ele é um roteiro. Isso é muito bacana. Você, futuro profissional de RH ou profissional que já está na área, você tem que pegar, tá, tudo isso que a gente está vendo hoje e criar esse tipo de gestão de desempenho dentro da empresa, porque é assim que funciona, tá? Então a gente vai fazer uma autoavaliação dentro da empresa. Primeiro, o nosso colaborador ele tem que se conhecer. A gente pode utilizar uma análise SWOT, um enneagrama, pode utilizar esse quiz que eu vou colocar para vocês. São todas ferramentas gratuitas que a gente encontra na internet. Claro, quando se trata de ferramenta gratuita, nós estamos falando, tá, de um feedback, de uma resposta, um retorno também mais resumido. Obviamente, a pessoa coloca, né, uma empresa, um profissional coloca um teste gratuito na internet para vender o resultado. Então, aquilo que a gente recebe aqui gratuitamente, esses testes que eu passo para vocês, ele está bem resumido e a gente já gosta. Imagina o relatório completo, né? Vai ficar muito melhor. Mas esse que é gratuito já é legal. Se você estiver trabalhando numa empresa, melhor ainda, né? A empresa ela vai poder fazer esse investimento e trazer aí esse resultado mais completo. Mas é exatamente assim na prática. É fazer com que o colaborador se conheça, fazendo uma análise SWOT ou até mesmo um enneagrama ou esse teste que eu vou passar agora para vocês. Uma vez que a gente conhece o nosso perfil, que a gente conhece um pouco mais da nossa personalidade, ou seja, que isso fica mais claro para cada um de nós, aí a gente vai vir com as perguntas e a gente vai conseguir criar aí um planejamento, um plano de ação, tá? Aí esse plano de ação pode ser o 5W2H, enfim, a gente pode unir as ferramentas lá da outra disciplina. Isso que é muito bacana. Mas a ideia então dessa aula é fazer o teste, porque o primeiro passo da autoavaliação é se conhecer, e depois fazer a leitura dos dois textos que eu vou colocar. São dois textos curtos. Aí a gente vai ter em mente, na prática, como é que funciona uma autoavaliação profissional, que é o profissional, né, nós nos conhecermos, termos clareza e ciência do nosso perfil, da nossa personalidade e criar um plano de ação, criar estratégias, fazer perguntas, né, para que a gente consiga planejar o nosso futuro, porque essa é a ideia de toda AD, de toda avaliação de desempenho, tá? Não tem tarefa. A gente já fez bastante tarefa, então hoje não tem tarefa, mas eu quero que vocês trabalhem isso, sabe? Pega, faz uma análise SWOT para vocês. Vamos aproveitar esse momento. E qualquer dúvida, me chama, me pergunta, professor, eu não estou conseguindo identificar uma ameaça, como que é isso? Vamos utilizar este período da aula, tá? Estou aqui para auxiliá-los, né? Então comecem a fazer essa autoavaliação, porque sabendo aplicar, a gente vai conseguir, sabendo aplicar em nós mesmos, a gente vai conseguir replicar isso para uma equipe e dentro de uma empresa. Então façam essa autoavaliação hoje, façam no caderno a análise SWOT, façam esse questionário, tá? E depois façam o teste, perdão, que eu vou passar para vocês o link aqui no final, na postagem do Teams, e depois ainda leiam os textos e simulem as perguntas, tá? Não tem tarefa, hoje não tem avaliação, atividade alguma, mas o que é interessante? A gente utilizar o nosso canal aqui no Teams, utilizar as nossas postagens para compartilhar. Vamos utilizar este canal, isso aqui é um networking. Vocês estão aqui no terceiro ciclo, né? Já estamos aí em setembro, outubro, novembro, dezembro acabou. Vai acabar, então vamos aproveitar que nós estamos juntos todos os dias, temos um canal para poder conversar, né? Então vamos compartilhar aquilo que a gente achou. Ó, legal, a minha foi muito bacana, tracei isso, tracei aquilo, ó, não concordei muito bem, eu refiz, na hora que eu refiz ficou legal. Então vamos utilizar aqui o nosso canal para uma conversa aberta, para que todos possam participar, todos possam trocar experiência, como se fosse
uma sala de aula. Beleza, pessoal? Então, qualquer dúvida que vocês estiverem fazendo análise SWOT, ou então nas respostas do questionário, ou então na hora que vocês forem ler o texto e propor lá as perguntas que vocês, né, vão buscar o planejamento, fiquem à vontade em me chamar. Tá? Eu vou estar aqui à disposição para auxiliá-los. Tranquilo, galera? Beleza, então. Um abraço aí para vocês, bons estudos, e tô aqui online caso precisem. Boa noite para vocês. Tchau.